Hoje vamos falar um pouco sobre energia solar, em especial a energia solar fotovoltaica. Bom, farei uma apresentação aqui nos moldes do que foram as outras, né? Lembrando que na primeira falamos do conceito de fontes renováveis de energia, logo em seguida falei de uma das formas de geração de energia renovável, que foi a energia eólica. Hoje começo com a solar, né? Em especial, como eu falei, a solar fotovoltaica, né? Lembrando que aqueles que tiverem interesse, né, de estar querendo saber mais sobre outras formas de energia, a gente também está aqui à disposição para preparar as demais aulas referentes a esses pedidos. Mas, bom, começando, a primeira coisa é o seguinte, né, eu vou colocar aqui para vocês uma afirmação que mostra o nosso potencial de energia solar, o potencial do planeta em termos de energia solar, que é bem interessante. Bom, aqui está, né? Veja, o potencial de energia solar é inesgotável, né? Então, só a título de comparação, veja que 40 minutos que a energia do Sol atinge o planeta Terra é suficiente para o consumo de energia de todo o planeta em um ano. Então, assim, é uma quantidade de energia considerável, né? Isso é muito interessante para a gente, né? É uma fonte de energia da mais expressiva, uma das mais expressivas, obviamente. Bom, vou tratar aqui de alguns conceitos, né, que são primordiais para a gente entender alguns pontos da energia solar fotovoltaica, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa é a seguinte, né? Eu estou mostrando aí para vocês um mapa planificado do planeta, ele é todo colorido, né? Que mostra a incidência de radiação solar no mundo, né? E o que a gente consegue perceber? Que a região entre os trópicos, né? Então, essa faixa que pega aí no América Central, né? E também a nossa América do Sul, a África como um todo, a Ásia, uma parte da Ásia pegando na Oceania, né? Tem uma grande incidência de radiação solar. Bom, e em especial as partes mais rosadas indicam as maiores incidências de radiação. Então, a gente vai perceber que, por exemplo, o norte da África, né, tem grande incidência, o Oriente Médio, obviamente, né, o México, uma parte dos Estados Unidos, em especial aqui na América do Sul, nós temos uma grande incidência no Chile, né, na região da América Latina. No Brasil, em especial, eu vou falar agora no slide seguinte, né, dar um zoom no Brasil, né, para que vocês tenham essa informação também. Bom, aqui eu mostro também, em formas de gráficos, né, como que está a potência instalada de energia solar fotovoltaica aqui no planeta. Bom, a China, obviamente, está em primeiro lugar, seguido do Japão, Estados Unidos, Alemanha, Índia, né, Itália e assim por diante. Esses são os 10 países com maior utilização de energia solar fotovoltaica no mundo, né? Só para que vocês tenham essa noção. Aqui, falamos em especial no Brasil, né? Em especial no Brasil. Bom, essa aí é a irradiação. Irradiação é um termo que nós utilizamos, tá? Na área fotovoltaica, irradiação solar. Para que vocês entendam
que exatamente significam essas unidades de medidas, a gente precisa voltar um pouquinho ao conceito lá da física, rapidinho, né? Conceito rapidinho. Bom, primeira coisa é o seguinte, né? A radiação solar chega ao nosso planeta, né? Ela se propaga no espaço, ela viaja pelo espaço em forma de ondas, tá? Então, a radiação eletromagnética. Isso tem a ver com o seguinte, então, essa onda eletromagnética, o que ela traz para a gente é energia, tá? Energia. Bom, então, tem dois conceitos aí, né? São termos bem distintos para a gente. Uma coisa é radiação solar. Radiação solar é o fenômeno de transferência de energia por meio de radiação eletromagnética. Então, é um termo genérico, eu denomino o fenômeno, transferência de energia, né? Agora, existe agora uma maneira de eu quantificar essa energia contida nessa transferência, né, por radiação eletromagnética, que a gente chama de irradiação solar. Então, irradiação solar é a quantificação, tá, da energia solar. Então, a unidade, na verdade, a unidade mais prática que nós utilizamos é o quilowatt-hora, tá, energia por metro quadrado, tá? E aí, claro, a gente usa como referência o dia. Então, isso é um conceito. Tem outro conceito, que é chamado de irradiação. Irradiação está relacionado à quantificação de potência. Potência da radiação solar, também em metros quadrados. Sendo potência, unidade mais prática para a gente, watts por metro quadrado. Tá? Bom, e aí o que vai acontecer? Essa radiação, ao chegar no planeta, ela pode ser, na verdade, rebatida, né, refletida as próprias camadas do planeta, né? Mas a que passa, né, ela também acaba enfrentando aí nuvens até chegar o solo. Então, assim, extraterrestre, radiação proveniente do Sol, mas viajando pelo espaço, ela tem uma média, mais ou menos, aí, assim, um valor aproximado de 1.360 watts por metro quadrado. Quando ela chega nas camadas do planeta, a média do planeta é de 1.000 watts por metro quadrado, né? Então, essa é a incidência média e é esse valor que a indústria fotovoltaica utiliza para todas as suas medições, testes nos módulos fotovoltaicos. Bom, e aí a gente tem que entender o seguinte, que a radiação solar, ela, na verdade, pode sofrer diversas influências, tá? E ela também vai variar, né, em quantidade, tanto ao longo do ano, né, por conta das estações e todo o movimento terrestre em torno do Sol, né, mas também ao longo do dia, obviamente. Então, o Sol nascendo, você tem o aumento da incidência de radiação solar, chegando a um pico por volta do meio-dia, e após o meio-dia ele vai decaindo até, para a gente aqui, né, Brasil, em torno das 18 horas ele começa a decrescer. Então, ele faz um formato de um sino, né? Ou seja, a incidência de radiação solar forma esse sino.
Bom, e aí, o que eu estou mostrando nessa tela, na verdade, é a incidência de radiação solar no Brasil, e aí eu quero chamar a atenção para é, alguns pontos, principalmente esse veio aqui, esse caminho aqui mais central do país, né, partindo lá do Piauí, Ceará, e descendo pelo interiorzão da Bahia, né, Tocantins, Goiás, Minas, chegando a São Paulo, Mato Grosso do Sul. Ou seja, essa área tem maior incidência de radiação solar, principalmente a Bahia, né? Vai ver que é mais vermelho. Quanto mais vermelho, mais incidência. O oposto, nós temos aqui o litoral de Santa Catarina, Paraná e o litoral sul de São Paulo, com uma das menores incidências de radiação solar do país. O Rio de Janeiro vou deixar mais para frente. Bom, se tratando de Brasil, né, só que tenhamos aqui um comparativo, fazendo um paralelo aí Brasil e Alemanha, né, a gente vai perceber o seguinte: veja, a Alemanha está lá na Europa, né, onde a incidência de radiação solar é bem menor, bem menor. Porém, a Alemanha é um dos países que mais utiliza energia solar no mundo. Então, fazendo um comparativo, a nossa irradiação média, ou seja, a energia solar que chega por metro quadrado aqui no Brasil, vai variar de 4,8 a 6 kWh por metro quadrado dia, né? Hoje nós temos uma potência aí instalada de 2.485 megawatts. Isso representa, dentro da nossa matriz elétrica, 0,05%. Já na Alemanha, a Alemanha tem incidência de irradiação solar bem menor, é menor do que o mínimo nosso, 3,4. Porém, a potência instalada é maior e o percentual dessa energia solar na sua matriz elétrica é de 7%, é bem maior. Então, isso mostra que mesmo com baixas incidências de radiação, não significa que você não tem, você fica impossibilitado de utilizar a energia solar. Bom, aqui, chegando no estado do Rio de Janeiro, eu tenho a irradiação solar, fazendo um parênteses aqui, porque esse mapa mostra como se fosse a cidade de Campos Goytacazes, né, sede do município bem aqui, né, num ponto mais no litoral, mas isso é um problema do mapa, né? Mas o que eu quero mostrar é que aqui na nossa região, né, Campos Goytacazes, a nossa irradiação média é em torno de 5 kWh por metro quadrado. Então, assim, está dentro do valor que é a média brasileira mesmo. Então, a gente tem uma grande incidência de radiação solar aqui na nossa região. Bom, e aí eu quero falar um pouco sobre o efeito fotovoltaico, né? Quer dizer, falei um pouco da radiação solar, né? De como é que ela chega no planeta, né? Como é que é essa distribuição no planeta. E agora eu vou falar um pouco de como funciona a célula fotovoltaica, a menor parte de um sistema solar fotovoltaico, né? A célula. Bom, primeira coisa, o efeito fotovoltaico foi descoberto em 1839, tá? Então, assim, ele um pouquinho antigo, né? Assim, a primeira observação do efeito fotovoltaico em um determinado material. Bom, assim, a energia solar fotovoltaica ganha maior volume de utilização a partir de 1930, né, com o uso ainda terrestre da energia solar fotovoltaica em lanternas, pequenos aparelhos,
E logo depois, lá em 1956, nós temos as primeiras aplicações de maior escala. Em 58, nós temos aí a primeira célula utilizada em satélite, né? Células fotovoltaicas utilizadas em satélites. Então, a energia solar fotovoltaica, ela se desenvolveu basicamente a partir do desenvolvimento também da eletrônica, né? E também, obviamente, essa eletrônica, a área fotovoltaica, por conta da corrida espacial, todo o desenvolvimento tecnológico desse período, né? Bom, outra coisa também que eu quero deixar bem claro é a seguinte: quando a gente fala de energia solar, a gente tem coisas distintas na aplicação. Nós temos aí a energia solar utilizada para aquecimento de água, tá? E dessa forma, quando eu tenho um aquecedor solar, né, que o pessoal tem um boiler, tem um sistema lá que aquece uma água a partir da radiação incidente numa placa que fica em cima do telhado. Então, aquele dispositivo, aquele equipamento, ele serve única e exclusivamente para aquecer uma água. E aí você utilizar em um chuveiro, no caso de uma residência, e assim por diante. Uma outra forma de você utilizar a energia solar, até mesmo para geração de eletricidade, é por usinas termossolares. O que eu faço aí? Eu tenho um conjunto de espelhos de diversos formatos, mas em geral eles são côncavos, parabólicos ou planos, que recebem essa radiação solar e reflete essa radiação solar um ponto, geralmente uma torre, tá? Uma torre que passa um determinado fluido lá dentro, essa torre, e transforma aquele fluido em vapor, e esse vapor aciona uma turbina, essa turbina vai lá acionar um gerador de eletricidade, digamos, normal, tá? Então, assim, isso é uma forma de utilização da energia solar. A que nós estamos falando é uma energia solar que eu incido sobre uma placa semicondutora, que é um tipo de material, e eu produzo eletricidade. Tá? Então, é a conversão de radiação solar em eletricidade, direto. Então, basicamente, essa figurinha que eu quero mostrar é o seguinte: nós temos aqui uma camada, ou camadas, parecida com um sanduíche, né? Que é a primeira camada a gente chama de negativo, que é a camada tipo N. Aqui embaixo, nessa verdinha aqui, a camada tipo P. E, obviamente, que é a negativo, que é a positivo, perdão. E aqui, no meio, uma junção, que a gente chama de junção PN. O que acontece? A camada N, ela é muito fininha, né? Em torno de 0,5 micrômetros. Então, a radiação solar incide sobre esse painel fotovoltaico, essa célula, atravessa a camada N e acerta a junção. E aí, o que acontece? Quando eu acerto essa junção, essa radiação solar, tá? Ela transfere energia para o elétron que está dentro do material. Se eu tenho esse circuitinho fechado aqui pela essa lâmpada, pela essa carga, esses elétrons ganhando mais energia, eles tendem a fluir pelo condutor externo à célula. Então, quanto maior a radiação solar, né, a incidência de radiação solar sobre a célula, maior é a retirada de elétrons, maior será a retirada de elétrons da célula, ou seja, maior será a corrente elétrica produzida. Tá? Então, assim, essa é a ideia básica da célula fotovoltaica. Obviamente
eu tenho que fazer um contato elétrico, para que eu retire essa energia produzida da célula. Então, esse contato é feito como? Na parte superior, eu tenho tipo uma grade, um contato elétrico, então uma grade metálica fixada sobre a camada N. Na parte de baixo, eu tenho uma base também metálica que fica em contato direto com a camada P. Tá? E aí eu tenho meus condutores, eu levo para a parte externa da célula. Bom, a gente pode perceber, então, que a célula fotovoltaica, ela depende, ou ela tem algumas características. Ela sofre influência, então, da radiação solar, mas ela sofre influência também da temperatura. A temperatura influencia no funcionamento das células, né? Bom, de que forma? De que forma? O primeiro gráfico que eu quero mostrar, onde você tem aqui as linhas meio azuladas, o que eu tenho basicamente? Um eixo X, que representa a tensão elétrica produzida de uma célula, tá? E um eixo Y, que representa corrente elétrica produzida pela célula. Bom, e aí eu tenho um conjunto de curvas. Partindo da primeira curva, lembra que eu falei que a média de irradiação, de irradiância, né, potência da energia solar, incidente no planeta, é de 1.000 watts por metro quadrado? Então, eu estou tomando esse 1.000 watts por metro quadrado como a minha referência. Então, quando eu tenho 1.000 watts por metro quadrado incidindo nessa célula, eu consigo fazer com que ela tenha a maior produção de corrente elétrica. E, à medida que a incidência de irradiância, potência da radiação solar, vai decaindo, a corrente produzida pela célula também vai diminuindo. Então, como que eu posso explicar isso aí na prática, né, mais palpável, né, para as pessoas? Um tempo chuvoso, perdão, falar o contrário, um tempo de sol, né, com um sol bonito, né, um sol aberto, céu limpinho, sem nuvens, uma irradiância legal. Então, quando você tem essa situação, o painel, obviamente, vai produzir uma quantidade de energia muito maior. Mas, à medida que o tempo vai nublando, né, ou também você pode pensar que vai entardecendo, né, ou seja, a incidência vai diminuindo de radiação solar, não significa que deixou de produzir energia elétrica. Vai produzir, só que vai produzir em menor quantidade. Então, um dia como hoje, né, estava vendo, né, choveu um pouquinho aqui, o tempo está nublado. Então, o painel fotovoltaico, a célula fotovoltaica, não vai deixar de produzir energia elétrica porque está nublado. Simplesmente ela vai produzir menos energia. Por quê? Porque a irradiância caindo, a corrente elétrica produzida pela célula cai. Como? A potência elétrica de uma célula ou de um módulo é o produto da tensão vezes a corrente. Isso significa que a potência da célula ou do módulo também vai cair à medida que a irradiância cai. Tá? Então, é diretamente proporcional. Caindo a irradiância, cai a corrente elétrica produzida pela célula, consequentemente, essa célula, esse módulo, produzirá menos potência, menos energia elétrica. Esse é um ponto.
Outro fator que muitos acabam tendo dúvida quando a gente comenta sobre isso é o seguinte: por incrível que pareça, a célula fotovoltaica, com o aumento da temperatura, ela perde rendimento, né? Então, esse gráfico mostra claramente isso. Ele está todo colorido. Então, quando você tem, por exemplo, uma temperatura de 0 graus, você tem essa curva de cá. Essa curva, chegando até aqui. Certo? Então, eu tenho um certo valor de tensão elétrica sendo produzida na minha célula. À medida que a temperatura aumenta, tá? Vai aumentando a temperatura, a tensão elétrica vai diminuindo, o valor da tensão elétrica produzida. Então, pegar o extremo, 100 graus, 20 e 0 graus. Então, veja que a 0 graus está com um determinado valor de tensão sendo produzido pela célula. Quando você chega com essa célula exposta a uma temperatura de 100 graus, a tensão diminui. Então, a tensão produzida pela célula é diretamente influenciada pela temperatura. Então, aumentando a temperatura, a tensão produzida diminui. Volto a dizer, como a potência elétrica da célula é um produto entre tensão e corrente, se eu diminuo a tensão, consequentemente, eu diminuo a potência da minha célula fotovoltaica, a potência elétrica da célula. Tá? Então, são fatores que influenciam. As pessoas acham, com muita radiação, com muito calor, a célula produz muita energia. Não é bem assim. Dependendo da temperatura, isso vai influenciar também. Tá? Bom, passando para outro slide, outro fator importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em sistemas fotovoltaicos é a posição desses módulos, né, em relação ao Sol, né? Pensando obviamente, né, como referência o planeta Terra, né, e o Sol para a gente aqui se movimentando, tá? Bom, antes disso, só para a gente entender, porque agora eu vou começar a falar em módulos, né? O que é um módulo fotovoltaico? Veja bem, a célula é a menor parte de um sistema fotovoltaico. A associação de células, eu faço a construção de um módulo, tá? Então, o módulo que eu estou me referindo aqui é aquele que a gente vê, né, tá, dos telhados, né? Ele é geralmente retangular, né? Então, lá dentro você tem uma associação de células, tá? Então, o módulo está lá como uma associação de células. Então, esse módulo fotovoltaico, ele precisa estar conectado, posicionado, de tal forma que esse sol, né, essa incidência de radiação solar, seja interessante tanto ao longo do dia quanto ao longo do ano. Por que isso? Porque a gente sabe muito bem que a posição do Sol aqui para a gente, ao longo do dia, vai variar, obviamente, do nascente, né, até o poente. Então, existe uma variação, certo? De posição, ele vai mudando de posição. Então, significa dizer o seguinte: se eu pego o meu módulo fotovoltaico e posiciono para o nascente, significa que, após o meio-dia, esse painel fotovoltaico, né, esse módulo fotovoltaico, não vai receber incidência de radiação, ele vai ficar na sombra. Não é o que a gente quer, né? Assim como se eu fizer o contrário, se eu botar ele virado para o poente, né, também não vai dar certo, né, porque ele vai pegar sombra na parte da manhã. Então, qual é a melhor posição? Né? Ele sempre, aqui no hemisfério sul, posicionado para o norte geográfico. Você posiciona o módulo
sempre que é possível, né, para o norte geográfico. Para quê? Para que ele receba radiação solar ao longo de todo o dia, correto? Isso é um ponto. Outro ponto é em relação ao ano, né? A gente sabe que, por conta do giro, né, do planeta Terra em torno do Sol, né, por conta desses fatores, dá a impressão para a gente que o Sol, por exemplo, no verão, ele passa mais sobre nossa cabeça, mais a pino, como a gente diz, né? E no inverno, pegando o outro extremo, ele passa mais no horizonte, né? Então, dá a impressão para a gente que nós temos uma janela solar, Sol a pino, um Sol mais para o horizonte. Então, veja, se eu pego um painel fotovoltaico e jogo ele na horizontal, instalo ele na horizontal, ele possivelmente terá muito mais energia no verão, certo? Porém, no inverno, a incidência de radiação solar vai ficar com um certo ângulo, né, que a gente chama de azimuth, né? Então, assim, vai entrar a radiação com uma certa inclinação. E aí não vai gerar tanto quanto no verão, como eu falei. Então, você tem aí uma posição ótima dessa inclinação do módulo fotovoltaico. Na prática, né, você pega a latitude do local e soma mais 5 graus. Mas, assim, claro que tem todo um cálculo, tem todo um dimensionamento, tem todo, assim, basicamente. Só que, assim, nas casas, hoje, por conta da redução do preço dos módulos fotovoltaicos, a gente não tenta fazer essa correção mais na inclinação, tá? Por quê? Porque vai depender do projeto, analisar isso, mas às vezes é mais interessante manter a inclinação do telhado, mesmo que você perca um pouco de produção de energia elétrica, mas você compensa aumentando placas, como ela está mais em conta, né? Às vezes compensa isso aí, ao invés de montar uma estrutura de fixação, uma certa inclinação e aumenta o peso sobre o telhado e assim por diante, né? Então, assim, tem que botar na ponta do lápis, mas de modo geral, a gente hoje mantém a própria inclinação do telhado, né? E é interessante essa inclinação também dos módulos fotovoltaicos por conta do acúmulo de poeira, né? Lembrando que o módulo fotovoltaico ele tem um vidro, né? E como um vidro na nossa casa, né? Se você tem grande acúmulo de poeira, ele vai ficando turvo. Então, a radiação solar vai ter dificuldade de entrar na célula. Então, assim, a inclinação ajuda também nisso. Acumulou poeira, né? Mas logo, vamos imaginar, vem uma chuva, lava o painel. Então, você tem essa dinâmica aí, que é interessante, tá? Bom, então, são duas características primordiais. Sempre que possível, posicionar esse módulo fotovoltaico para o norte geográfico, aqui no hemisfério sul, e colocar uma inclinação nesse módulo, né? Por tudo isso que eu falei. Então, esse é um ponto. Bom, agora eu apresento para vocês alguns tipos de células fotovoltaicas utilizadas para a construção desses módulos, tá? Então, em geral, a gente trabalha com essas duas primeiras, policristalino e monocristalino. Isso aí tem a ver com a construção física, né, do material que eu faço a célula, que a gente faz a célula, né? Então, assim, o que isso vai interferir? São tecnologias, né, são materiais que, à medida que o desenvolvimento tecnológico vai aumentando, as pesquisas vão aumentando, a gente vem cada vez mais tentando buscar células
com eficiência maior, né? Então, assim, temos, por exemplo, a monocristalina, que a sua eficiência é em torno de 22% a 25%. Policristalino de 15% a 20%, né? E assim por diante. Estou colocando aí para vocês. Uma mais recente seria a célula orgânica. Então, essa célula orgânica, que a gente chama de OPV, ela pode se decompor com o tempo, né? Mas ela ainda tem muito estudo pela frente, então a eficiência dela ainda é baixa, tá? Mas você pode ver, por exemplo, uma célula orgânica como essa em alguns locais. Se você for no Museu do Amanhã, logo na frente do museu tem um formato de uma árvore e com um banquinho em volta. Então, simulando uma folha da árvore ou dos galhos, né? Você tem, na verdade, lá em cima, são células fotovoltaicas, né? Orgânicas. Então, a gente só pegando um exemplo aí, onde eu tenho uma célula dessa, né? O módulo desse orgânico por aí, né? Então, lá você tem e é orgânica, né? Essas células também, seguinte, qual que eu mais utilizo comercialmente? A policristalina. Por quê? Porque ela é mais barata, né? A construção é mais barata, o silício, de modo geral, tem uma abundância. Então, assim, comercialmente, a gente utiliza mais a policristalina e a monocristalina em seguida, tá? As demais células, como a silício amorfo, elas são, a gente chama de filme fino. O que é isso? São células que elas moldam-se à superfície. Então, como assim? Eu posso pensar em uma célula que eu quero utilizar no teto de um carro. Então, você pensar que o teto do carro ele tem uma certa dobrinha, né? Ele tem uma certa curvatura. Então, uma célula tradicional não tem essa flexibilidade. Esse filme fino é um filme, como se fosse um insufilme de um carro, né? Pensando dessa forma. Então, elas moldam-se à superfície. Então, assim, a tecnologia vai depender da necessidade, da eficiência, né? E assim por diante, do custo. Bom, mas são as mais utilizadas. Então, eu mostrei aqui algumas figuras, né? Só para vocês entenderem. A primeira seria a monocristalina, o formato de uma célula monocristalina. A policristalina, tá? E a de silício amorfo. Bom, alguns podem estar perguntando, mas, poxa, Luiz Fernando, esse negócio aí de célula fotovoltaica, módulo fotovoltaico, esse negócio é muito caro. Sim, o custo de instalação é considerável ainda nos dias atuais, tá? Mas tem caído muito o preço. Então, eu estou mostrando aqui para vocês um gráfico aonde, deixa eu olhar aqui direitinho, começa aí em 2010, tá? E vai até 2018, aonde eu estou levantando aqui o preço, tá? O preço em dólares de cada watt, tá? De um módulo fotovoltaico. Então, e aqui são vários gráficos porque representam as tecnologias que estão aqui embaixo, tá? Então, você tem algumas tecnologias, então cada uma tem seu preço. Então, de um modo geral, você vai observar o seguinte: uma cristalina que é feita lá na China, lá em 2010, estava custando mais ou menos 2 dólares e meio, 2,5 dólares, tá? Em 2018, perdão, 2017, que é o último dado aqui, ela estava custando mais ou menos aí uns 60 centavos de dólar, então caiu bastante. Entendeu? Então agora nós estamos falando não mais nós estamos falando em centavos de dólar, o custo por watt, tá, de uma célula ou de um módulo. Então, assim, é considerável. Só para vocês terem uma ideia de preço,
mais prático, assim, para instalação no sistema fotovoltaico, aqui no Brasil, deve estar em torno aí de, pode pensar em R$ 3.800 por quilowatt instalado, ou seja, 1.000 watts. Você pode fazer essa relação, é prática, é claro, tá? Isso vai depender de muita coisa, né? Muita coisa que eu digo, depende do projeto, do local de instalação, depende de vários fatores. Mas, de modo geral, pode pensar aí R$ 3.800, R$ 4.000 por cada 1.000 watts instalado de sistema fotovoltaico, tá? Bom, em relação aos tipos de sistemas fotovoltaicos, o que a gente tem que ter em mente? Nós temos que ter o seguinte: nós temos, basicamente, dois tipos de sistemas que eu apresento aqui. Sistema isolado, tá? Esse sistema isolado, que também era chamado de off-grid, né? Desconectado da rede, desligado da rede, né? Qual era o papel dele, o principal objetivo? Pelo próprio nome já diz, isolado é porque eu utilizo esse sistema fotovoltaico em locais, por exemplo, de difícil acesso, tá? Ou isso faz com que a rede elétrica convencional da concessionária fique inviável, muitas das vezes, tecnicamente, economicamente, de chegar, né? Então, você tem, por exemplo, pegar um caso extremo, você está lá no meio da Amazônia e você não tem energia elétrica. Então, você pode montar um sistema fotovoltaico, como existe realmente, para atendimento às comunidades ribeirinhas, né? Você monta um sistema fotovoltaico isolado, ou seja, totalmente desconectado da rede elétrica, e eu tenho energia elétrica naquele local. Então, esses sistemas isolados, você tem uma subdivisão aí, né? E você tem sistemas autônomos sem uso de bateria e com uso de bateria, por exemplo, né? Aqui. Depois eu vou falar mais rapidamente sobre isso aí. Você tem sistemas isolados que são híbridos, ou seja, eu posso unir fontes fotovoltaica com eólica, fotovoltaica com um gerador a diesel, que usa combustível fóssil, infelizmente, mas você pode fazer essa combinação de fontes. Vamos para o outro lado, conectado à rede, que a gente chama de on-grid, né? Sistema conectado à rede, pelo próprio nome já diz, eu tenho um sistema fotovoltaico que se conecta à rede elétrica da concessionária. Então, podemos fazer uma subdivisão. Você tem uma geração fotovoltaica conectada à rede, num formato de usinas, né? Como a gente vê por aí, aquela imensidão de módulos fotovoltaicos espalhados por um terreno. Então, é uma geração de energia elétrica centralizada, né? Mesmo que seja fotovoltaica. Mas, e essa usina é conectada ou à linha de transmissão ou à rede de distribuição da concessionária local, tá? E aí você tem uma outra subdivisão que tem a ver com a geração distribuída, que são pequenos sistemas fotovoltaicos, que a gente chama de micro e mini geração de energia, tá? Fotovoltaica. Especificamente, a micro e mini geração, né, sistemas conectados à rede, nós falaremos com mais detalhes na próxima aula, na semana que vem. Eu vou falar especificamente da geração distribuída. Mas, para adiantarmos alguma coisa, né, e falarmos mais um pouco sobre isso, o próximo slide eu vou mostrar para vocês como é que ficaria basicamente o arranjo, né, desses dois sistemas, isolado e conectado à rede. Começando novamente pelo isolado. Qual é o grande problema do sistema isolado? Veja, é óbvio que a gente não tem energia solar 24 horas por dia, né? Então, como é que eu faço à noite? Se o painel precisa de radiação solar para ele funcionar, eu preciso de um conjunto de baterias, né?
Baterias similares, tá? Com a de carro, mas não são de carro, não são baterias automotivas. As baterias utilizadas em energia solar fotovoltaica são baterias estacionárias, tem um outro formato e não o automotivo, tá? Você não pode utilizar, não pode, não deve, né? Pelo amor de Deus. Baterias automotivas em sistemas fotovoltaicos, por uma série de questões da técnica. Mas o fato é o seguinte, eu preciso de uma bateria, eu preciso armazenar energia na bateria, energia química na bateria, para que, à noite, mesmo sem a presença da radiação solar, eu utilize a energia armazenada nessas baterias nas minhas cargas. Então, eu tenho em um conjunto, um sistema com o arranjo fotovoltaico, um conjunto de baterias e um equipamento chamado inversor. O que ele faz? Ele converte a forma de energia oriunda, tanto do módulo quanto do conjunto de baterias, numa outra forma de energia que nós utilizamos nas tomadas da nossa casa, que a gente chama de corrente alternada, né? Então, eu preciso de alguns desses equipamentos, basicamente. Então, o grande gargalo do sistema isolado é a bateria. Por quê? Vida útil pequena, 3, 4 anos, alto custo, e como você precisa pensar em uma autonomia desse sistema à noite, ou seja, você usar as suas cargas à noite, você tem que ter um conjunto de baterias projetadas para que suporte o tempo todo. Pense num celular, né? Mesma coisa. Então, você tem que ter uma bateria que suporte o funcionamento do celular. Assim mesmo, você tem nas outras demais cargas. Nas demais cargas, tem que ter um conjunto de baterias que atenda toda a demanda no período noturno, beleza? Então, assim, basicamente é isso. Bom, o sistema conectado à rede, ele é mais simples? Em que sentido? Você tem um arranjo fotovoltaico, você tem, de novo, um inversor, tá? Que converte a corrente contínua, que é o formato de energia produzido pelo módulo fotovoltaico, em corrente alternada, que é justamente a que nós utilizamos nas nossas casas. Então, a partir de agora, o que acontece? Essa residência, essa unidade consumidora, está recebendo simultaneamente energia de 2 locais. Da rede convencional da concessionária, e aí você tem um medidor, um relógio de luz, como o pessoal costuma falar, né? E atendendo a casa, certo? Como sempre foi. Só que agora, além da rede de distribuição, eu também tenho o meu sistema produzindo energia e alimentando a minha casa. Então, simultâneo. O que vai acontecer? Vamos supor que o meu sistema fotovoltaico esteja produzindo 250 kWh de energia elétrica, 250. E minha casa esteja consumindo ou necessitando de 200 naquele momento, só 200. Sistema 250 produzindo, sua casa 200. Significa que o seu sistema fotovoltaico está produzindo 50 kWh, né, a mais do que sua casa necessita. Então, para onde vai esse 50 excedente? Vai para a rede da concessionária. Então, o seu medidor, ele vai medir tanto o que sua casa consome, quanto o que o sistema produz. Tá? Então, ao final do mês, o que você tem é uma subtração na sua conta de energia de tudo que o sistema produziu de energia e quanto sua casa consumiu. Então, se seu sistema produziu mais do que sua casa consumiu no mês, você tem excedente de energia e você zerou o seu consumo. Tá? Então, essa é a grande vantagem
do sistema conectado à rede. Eu não preciso, né, de bateria, então o problema da bateria está resolvido, não preciso. O meu sistema agora se conecta à rede da concessionária. A rede da concessionária, entre aspas, é a minha bateria, quer dizer, durante o dia eu estou produzindo energia, eu estou produzindo energia, né, ao longo do dia, e à noite o sistema para de funcionar, obviamente. Parou, zerou o sistema. E aí, o que vai acontecer a partir de então? À noite, a casa precisa de energia elétrica e vai apanhar essa energia elétrica da rede. Tá? Então, vai ficar nesse jogo. Né? Durante o dia, o sistema produz, vai produzindo, vai produzindo, vai produzindo, vai jogando na rede, o medidor está contando isso, essa produção, e está contando também o seu consumo. Né? Então, essa é a ideia básica do sistema conectado à rede. Bom, para tudo tem, né, infelizmente, tem suas limitações. Né? Então, se você pensar na rede, o sistema conectado à rede também tem suas limitações. Por exemplo, né, uma dúvida que as pessoas têm, Luiz Fernando, mas se faltar energia, o meu sistema conectado à rede continua funcionando? Não, ele vai se desligar da rede da concessionária. Vamos supor, agora, exatamente agora, tudo beleza, funcionando tudo, sistemas produzindo energia, de repente faltou energia da concessionária, lá fora, na rua, né? Ou, por exemplo, teve uma falha na rede da concessionária. O que seu sistema vai fazer? O inversor presente aqui no sistema conectado à rede é diferente em suas características do inversor do sistema isolado. Ele aqui, digamos, do conectado à rede, é mais inteligente. Ele vai detectar que houve a falta de energia e ele, se precavendo, ele vai se desconectar da rede da concessionária. Tá? A gente chama de um recurso de anti-ilhamento, de ilhamento, né? Anti-ilhamento. Então, ele se desconecta da rede. Tá? Assim como o sistema faz isso, como eu digo, é um trabalhador de sol a sol, que é uma vantagem dele. Nas primeiras horas do dia, que o sol vai nascendo e os primeiros raios solares vão incidindo no módulo, o sistema, o inversor, detecta que já está sendo produzida uma energia dos módulos e o inversor fica esperando chegar a um determinado valor de energia produzida pelos módulos. Quando chega em um valor tal, né, que é pré-programado, ele faz com que o sistema se conecte à rede logo pela manhã. À noite, que vai acontecer o contrário. Como o sol está indo embora, né, a energia produzida pelo módulo vai caindo. Então, quando cai muito, chega quase digamos, tem um valor que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas depende do inversor. Mas quando cai um certo valor, o inversor meio que entende, opa, o módulo já não está produzindo mais energia, é melhor eu me desligar. Então, ele se desliga da rede. Então, assim, ele é inteligente a esse ponto, mas, como falei, ele tem problema. Né? Problema esse, que é o fato de você faltou energia, sua casa também fica sem energia, mesmo que você tenha um sistema conectado à rede. Né? Outro problema está relacionado ao sistema fotovoltaico conectado à rede. É o custo, né? O custo inicial ainda é alto, tá? Para algumas pessoas, né? É um investimento alto. Um outro problema que, independente se é conectado à rede ou isolado, né, a gente está tendo agora recentemente, tem um colega aí, né, o professor
também veio reclamar isso comigo, eu também passo por isso aqui em casa, né? As aves, né? As aves, principalmente agora, pombos, a gente está tendo dificuldade com pombos, né? Porque entre o módulo fotovoltaico e o telhado, você tem um vão, um espaço, então os bichinhos, né, gostam daquele local, porque é quentinho, né? Então eles vão lá para baixo, né, fica no meio. Então isso acaba prejudicando, em que sentido, né? Prejudicando pela ave ser uma transmissora de doença, né, é um problema, e também pela sujeira que eles causam sobre o módulo, né? Então, assim, isso é terrível, né? Porque vai sujando alguns pontos do módulo e inviabiliza, em alguns casos, o funcionamento, ou prejudica o funcionamento. Então, outra coisa também que as pessoas têm que entender é o seguinte: os sistemas fotovoltaicos precisam de manutenção, tá? É muito comum as pessoas acharem que, botei um sistema fotovoltaico, eu vou esquecer da vida. Por quê? Porque é vendida essa ideia que, de fato, eles têm, né, um módulo fotovoltaico, uma vida útil de 20 a 25 anos, tá? Garantia. Então, vida média de 20, 25 anos, é muito longo, né? Então, você acha que não, botei lá, o painel vai ficar 20 anos lá em cima do meu telhado, eu nunca mais vou olhar para ele, né? Não, não é bem assim. Sujeira, como eu falei, atrapalha o funcionamento do módulo. Então, de certa forma, você tem que estar sempre ou periodicamente lavando o módulo. Não precisa muita coisa. É água. Simplesmente água. A água, né, e um paninho. Então, você não pode arranhar, você não pode limpar o módulo com qualquer material abrasivo. Então, você vai simplesmente lavar o módulo periodicamente. Uma das manutenções dele, né, o sistema conectado à rede, né? Então, assim, em relação também a custo, né, só para lembrar, né, que as pessoas têm essa curiosidade, veja bem, até um tempo atrás, você enxergava os sistemas solar fotovoltaicos como, assim, como eu dizer, né, uma fonte de energia de vitrine, que era muito bonita, mas para ficar lá, né, de enfeite. Hoje já é uma realidade, né, aqui para a gente. Então, assim, ainda temos a ideia que o sistema é muito caro. De fato, ele é um pouco mais caro por conta do investimento inicial. Porém, se você parar para analisar, né, ele acaba se pagando porque você vai reduzir drasticamente sua conta de energia elétrica. Então, é só uma questão de botar na ponta do lápis, e isso nós vamos falar mais na próxima semana, tá? Bom, eu estou encerrando, né? Como o assunto é vasto, é novo, as pessoas têm curiosidade, né? Tanto a pessoa leiga, quanto até mesmo o pessoal da área técnica. Eu estou deixando aqui para vocês um conjunto aí de sites, de instituições de pesquisa e também agências, né, e associações específicas da área fotovoltaica, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, tá? É de lá que a gente tira algumas informações também.